Olá, boa tarde! Vamos para mais um vídeo? Gostaria de começar o vídeo de hoje com uma reflexão. A criança que você foi, teria orgulho do adulto que você é? Quando você deixou de ser criança? Vamos falar sobre isso? Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essas duas perguntas que são norteadoras para a nossa discussão e contar um pouquinho de um relato de experiência. Essa semana é comemorada na educação a Semana da Educação Infantil. E eu fui convidado por uma ONG para falar um pouquinho sobre a importância da educação infantil com pais. Sobre falar um pouquinho do cuidado, da importância do brincar, do cuidar e de educar na educação infantil. E foi uma experiência muito bacana. Eu pensei assim, vai ser uma semana toda, vai ter muitas pessoas falando, diversos profissionais, e o que eu quero abordar? Eu gostaria de abordar com esses pais que eles retomassem internamente as suas próprias crianças, a criança interna que está dentro de cada um de nós adultos. Em que momento deixamos de ser criança? Essa era a minha reflexão. E quais são os aspectos mais importantes do ser criança que nós vamos abandonando, desaprendendo no decorrer da vida, no decorrer do desenvolvimento das nossas fases. E foi muito bacana mesmo. Então vamos lá, eu vou aproveitar e a gente vai conversando um pouquinho e eu vou falar sobre sonhos, que foi o tema do nosso vídeo anterior, vou falar sobre protagonismo, vou falar sobre psicodrama. Por que, Wesley, psicodrama? Claro, psicodrama tem tudo a ver. Psicodrama nasceu com a ideia de Moreno que o homem é um ser relacional, que o homem tem uma potência, o homem é um ser genial, um ser espontâneo, criador. E quando a gente é criança, nós temos dentro de nós muita energia. A criança quer brincar. A forma da criança se comunicar com o mundo, dela se expressar, é na brincadeira. E através da brincadeira, a criança também aprende e apreende o mundo. Apreende as emoções, as sensações, a cognição, desenvolve a parte motora, a parte cognitiva, a parte afetiva. Então, esse brincar é uma experiência que vai trazer recursos internos para o resto da vida. Então, quando a criança está na primeira fase, que falamos assim, a primeira fase do 0 aos 6 anos, é a principal fase, onde a criança está formando a sua identidade, está formando o seu caráter, a sua personalidade. É claro que nós nos formamos, nos desenvolvemos, aprendemos a vida inteira. Mas esses 6 anos são os principais anos. E nós, quando criança, aprendemos por exemplo. Então, por isso que Moreno traz na matriz de identidade que a primeira fase é a fase do duplo, onde a criança se localiza no caótico e indiferenciado e ela vai aprender o mundo através do duplo. E quem faz esse duplo é a mãe, ou a figura da mãe, quem desenvolve o papel de mãe para essa criança. Porque a mãe é realmente isso, o duplo é traduzir o mundo para a criança. E depois do duplo, com até os 2 anos mais ou menos, aí a criança já começa a passar para o segundo universo, que é a fase do espelho, onde a criança começa a se identificar com o outro, começa a aprender vendo o outro fazendo. O que o outro faz, ela começa a repetir. Ela tem um poder de curiosidade de fazer igual. Então ela começa a aprender com aquilo que o outro faz. Então a criança aprende muito mais pelo que você faz do que pelo que você diz. E depois, com 3, 4, 5 anos, é essa fase do eu-tu. A criança começa a ver o outro, começa a reconhecer, começa a existir um reconhecimento de si e começa a entender que existe um outro. Eu, tu. E depois, com 6 anos só, a partir dos 6 anos, muitos teóricos
dentro do psicodrama e de diversas outras metodologias, acreditam que a partir dos 6 anos que a criança consegue se colocar no lugar do outro. Então aí eu já vou entrar também. Eu não vou entrar nesse processo tão a fundo, porque isso é um tema para outros vídeos que eu vou falar sobre a psicoterapia infantil dentro da abordagem do psicodrama. Eu estou colocando aqui só por alto para entender um pouquinho do que eu quero dizer. Então vamos retomar. Quando a gente é criança, a criança ela brinca, imagina, a criança vê a beleza das pequenas coisas. Ela vê uma borboletinha voando, pousando nas flores e acha lindo. Começa a seguir a borboletinha. A criança dança, a criança cria, a criança canta, a criança ri do nada, a criança... o que mais que a criança faz? O que tem de especial na criança? A criança é feliz, a criança não tem grandes responsabilidades, a criança não se preocupa em pagar boletos. Essa foi fala de um dos pais de hoje. Ser criança é não preocupar com os boletos que tem que pagar. Ser criança é ser feliz, ser criança é ser ingênua, é acreditar em todo mundo. Isso, eu acho que para mim, a marca principal de ser criança é acreditar. Sabe por quê? Porque além da fantasia, a criança ela acredita na fantasia. Se não tem um adulto que já perdeu essa capacidade de acreditar, de falar para ela que aquilo não é verdade, que aquilo não é concreto, que aquilo não existe, ela vai acreditar. Então eu acho que a principal capacidade da criança é de acreditar. É de acreditar no amor, é de acreditar no sentimento, é de acreditar nas histórias do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, do Natal, da magia do Natal, de acreditar nas fábulas, no conto da Cinderela, do Pequeno Príncipe. A criança acredita no mundo melhor. Eu achei super bacana, não gosto muito da ideologia, enfim, mas eu estava assistindo Criança Esperança segunda-feira e eles fizeram meio que um experimento. Colocaram alguns adultos, mostraram diversas fotos de notícias, de atualidades, de coisas que estão acontecendo na nossa atualidade. Mortes, desastres naturais, descaso de políticos, crianças passando fome, abuso sexual de menores, a fome na África, a fome aqui no Brasil, a desigualdade social, diversas situações, diversas notícias que causavam algum sofrimento, que causavam uma desesperança. E 90% desses adultos, desses pais, e a pergunta era, vendo essa realidade, vendo esses fatos, você acredita que o mundo tem solução? Você acredita num futuro melhor? E 90% desses pais, desses adultos, disseram que não acreditam num futuro melhor, que não acreditam que o mundo tem jeito. E aí depois colocaram as crianças, os filhos desses pais, ou irmãos, primos, crianças de até 10, 12 anos. E a resposta deles é: acredito. Eu acredito que tem futuro. Eu acredito que o mundo pode melhorar. Eu acredito que a gente pode amar. Eu acredito que a gente pode ser feliz. Eu acredito que as coisas podem acontecer. Então as crianças acreditam. Então essa é aí que eu quero chegar. Aonde você deixou de acreditar? Em que fase, em que momento da sua vida que você deixou de acreditar? Deixou de acreditar no amor, na amizade, no companheirismo, deixou de acreditar nos seus sonhos, deixou de acreditar nas suas potencialidades, deixou de acreditar que poderia ter um mundo melhor. Eu entendo, eu sei, eu também compartilho desse sentimento. Ontem mesmo eu fiquei muito mexido com a situação da Amazônia, com todo o desmatamento, com o abandono desse principal bem que a gente tem.
E aí fica a tal pergunta assim, nós estamos mesmo esperançosos, estamos vivendo um tempo muito difícil, de falta de amor, de falta de solidariedade, de falta de empatia. As pessoas estão muito envolvidas com a tecnologia. Não estou fazendo uma crítica à tecnologia, não. A tecnologia tem seu lado bom, tem seu lado ruim, a gente pode até falar sobre isso depois. Mas assim, as pessoas estão perdendo solidariedade, estão perdendo a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de sentir a dor do outro. As relações andam muito descartáveis e as pessoas estão realmente perdendo a sua essência, que é aquilo que caracteriza o ser criança. Então esse é o meu convite de hoje, que você olhasse para você internamente e resgatasse a sua criança interna. Que você refletisse aí sobre a minha primeira pergunta. A criança que você foi teria orgulho do adulto que você é hoje? Do adulto que você se tornou? Em que rumos que a sua vida tomou? A criança que você foi lá no passado, as coisas que ela acreditava, os sonhos que ela tinha, aquilo que ela imaginava para você hoje, quando você fosse adulto, essa criança teria orgulho do que você se tornou hoje, do que você é hoje, do que você faz hoje, do que você acredita? Essa é a minha reflexão. Sabe por quê? Porque a gente não pode deixar de ser criança. Eu sei que não é fácil. São muitas preocupações, são muitos boletos para poder pagar, são muitos leões para poder matar todos os dias, são muitas dificuldades, mas a gente precisa contemplar o belo, a gente precisa acreditar no amor, acreditar no futuro melhor, acreditar que tudo vai mudar, porque se a gente perde a esperança, se a gente perde a capacidade de acreditar, a gente se entrega. Então, meu desejo, meu pedido hoje é que você olhe para a sua criança interna, para que você resgate aquilo que você acreditava, aquilo que te faz acreditar, rir à toa, contemplar as pequenas coisas. Vamos lá? Vamos voltar a ser criança? Que não deixemos de ser criança, que possamos resgatar aquilo que há de melhor em nós internamente. Um beijo, boa restinho de semana para vocês e até sexta-feira com o próximo vídeo.